Começaremos pela parte motriz, responsável pelos movimentos do veículo. Vamos estudar o motor e seus componentes. Motores a álcool e a gasolina têm o mesmo princípio de funcionamento. Todo motor tem componentes fixos e componentes móveis. Os componentes fixos sustentam os componentes móveis. O bloco de cilindros, o cabeçote e o cárter são componentes fixos. O pistão, a biela e o eixo virabrequim são componentes móveis, responsáveis pelo movimento do motor. Veja. O cilindro abriga o pistão, permitindo que o pistão faça seus movimentos para cima e para baixo, sempre em linha reta. O pistão é um êmbolo, que executa movimentos de vai e vem. O pistão aspira e comprime a mistura ar-combustível que vem do carburador, recebe a força de combustão e expulsa do cilindro os gases resultantes da queima da mistura. Os anéis de segmento ajustam o pistão ao cilindro. Os anéis são de compressão, raspador de óleo e de lubrificação. Esse é o virabrequim, outro componente móvel do motor. O virabrequim transforma os movimentos de vai e vem do pistão em movimentos rotativos. Esse movimento é transmitido até as rodas. Esta é a biela, um componente móvel responsável por ligar o pistão ao virabrequim. Vamos recapitular? Componentes fixos são o bloco de cilindros do motor, o cabeçote e o cárter. E os componentes móveis são o pistão, o virabrequim e a biela. Conhecidos os componentes do motor, vamos falar agora do princípio básico da combustão. O motor de um automóvel é uma máquina térmica, isto é, retira o calor da queima da mistura ar, gasolina ou álcool e transforma o calor em trabalho necessário para movimentar o veículo. No motor, a mistura é submetida à ignição e se queima em contato com uma centelha elétrica. A dilatação dos gases exerce força sobre o pistão, causando o movimento da biela e do virabrequim. Os gases queimados são expulsos do cilindro. Nova mistura é admitida, queimada e expelida através das válvulas de admissão e escapamento. Vamos ver os 4 tempos de funcionamento do motor: admissão, compressão, explosão e descarga. Nesses 4 tempos, o eixo de comando de válvulas cumpre uma função importante. Determina o instante em que as válvulas de admissão e escapamento se movimentam. Em cada movimento de subida ou descida do pistão, o motor completa um tempo motor. 4 tempos consecutivos determinam um ciclo, que é repetido milhares de vezes por minuto. O primeiro tempo motor tem o nome de admissão. Veja, nesse tempo, uma válvula se movimenta. A válvula de admissão se abre, a válvula de escapamento permanece fechada. A mistura vem do coletor de admissão, sugada pelo pistão, que está em movimento de descida. No final de sua descida, a válvula de admissão se fecha. O segundo tempo motor tem o nome de compressão. Nesse tempo, as válvulas de admissão e escapamento estão fechadas. Aqui, o pistão que atingiu seu ponto máximo de descida, agora sobe. Nesse movimento, ele comprime a mistura na câmara de combustão. A compressão provoca um aquecimento na mistura. No terceiro tempo motor,
chamado de explosão, as válvulas continuam fechadas. Agora, a mistura gasosa comprimida é inflamada pela vela de ignição. O aumento da temperatura e a consequente dilatação dos gases empurram o pistão para baixo. O quarto tempo motor recebe o nome de descarga. Aos poucos, a válvula de escapamento se abre. O pistão, em seu movimento de subida, vai expulsando os gases gerados pela combustão. No final de seu curso, a válvula de escapamento se fecha. O cilindro está preparado para um novo ciclo. Esses são os 4 tempos do motor do seu carro. Vamos fazer um pequeno exercício? Olhe para a representação dos tempos motor e tente falar em voz alta tudo o que acontece. Admissão, compressão, explosão, descarga. Acertou? Fácil, não é? Mecânica não é uma coisa complicada. Em motores de mais de um cilindro, as explosões se alternam sobre os pistões, segundo uma ordem de ignição estabelecida pelo fabricante. Cada cilindro trabalha no seu tempo. Agora vamos falar de retífica, uma palavra que você já ouviu muitas vezes. Retífica é um tipo de serviço que se executa quando o motor de um carro apresenta um certo grau de desgaste. Como você sabe, o movimento constante e milhares de vezes repetido das partes móveis causam certo desgaste nas peças em contato. Esse desgaste altera as dimensões originais dessas peças. É necessário, então, fazer a retífica, isto é, redimensionar os componentes do motor. A retífica pode ser dos cilindros, do virabrequim, cabeçote ou bielas. No cabeçote, são retificadas as guias de válvulas, as sedes das válvulas e é feito o aplanamento das superfícies de contato com o bloco. Na retífica dos cilindros, seu diâmetro é redimensionado e depois é feito o brunimento, isto é, ranhuras ao longo do cilindro para facilitar a lubrificação dos pistões. No virabrequim, retifica-se observando-se sua ovalização, empeno e o diâmetro mínimo admissível. Os mancais de sustentação do virabrequim são retificados, observando os diâmetros máximos padronizados. As bielas são retificadas em sua extremidade superior e inferior. Um motor bem retificado funciona normalmente e pode rodar milhares de quilômetros. A verificação dos gases de descarga permite avaliar problemas no motor. Fumaça azulada e densa significa queima excessiva de óleo. A causa é o desgaste dos anéis de segmento, cilindros do motor ou guias de válvula. O motor necessita ser retificado. Fumaça escura e rarefeita. Excesso de combustível na mistura. Verifique a regulagem do carburador. O motor de qualquer carro está integrado a uma série de sistemas que garantem seu funcionamento normal. Os sistemas são: sistema de lubrificação, sistema de arrefecimento, sistema de alimentação e sistema de ignição.